Olá, caros colegas, tudo bem? Espero que sejam todos bem, animados aí para a gente começar a ver mais um conteúdo nesse evento tão bacana, né? Meu nome é Otávio Valério e é um prazer estar aqui para falar para vocês um pouquinho de medicina de felinos. É uma honra participar desse evento do Vet Science Academy. Espero que seja um sucesso, espero que a gente possa trocar muita ideia bacana aqui, bastante conhecimento. Bem, eu sou veterinário e sou virologista e diretor técnico do Texa Laboratórios. Eu tenho uma jornada acadêmica um pouco longa dentro da área de veterinária preventiva, aplicada às doenças virais de cães e gatos. E o tema que a gente vai falar hoje é um tema que eu gosto muito, né? Não só porque ele reflete uma parte dessa atualidade que a gente tem vivido, né? Essa questão da pandemia, de coronavírus, mas porque o coronavírus felino, especificamente, ele é muito desafiador e é uma grande questão hoje dentro da medicina de felinos. Então, a minha proposta aqui hoje é a gente falar sobre o diagnóstico molecular de coronavirose felina e especificamente como identificar a PIF, né, a peritonite infecciosa felina, que é essa síndrome tão grave que é desencadeada pelo coronavírus felino. Bem, vamos começar então. Primeiramente a gente vai conhecer o culpado, né? Vamos saber quem que é esse daí. Bem, a gente tem uma representação da estrutura de um coronavírus felino. Ele é um vírus RNA, certo? Ele tem um núcleo capsídeo, que é essa parte interna dele, onde fica o material genético, e ele tem um envelope externo, né? Todo vírus envelopado ele já é meio frágil em condições ambientais, né? Porque o envelope ele se desfaz muito facilmente com qualquer desinfetante, então ele é um vírus pouco resistente em condições ambientais. Na figura da direita, a gente consegue ver uma microscopia eletrônica desse vírus, mostrando esse aspecto de coroa, né, o que reforça o nome de coronavírus, né? Vem essa característica de coroa, por conta dessas proteínas que ficam no envelope, são chamadas de espícula ou spikes. O coronavírus, o nome científico dele é o Feline Coronavirus, né, o F-CoV. Ele é da família Coronaviridae, do gênero Alpha Coronavirus. Ele diverge do SARS-CoV-2, que é o vírus da pandemia, que é um beta-coronavírus. Não existe relações entre um e outro, né? O coronavírus felino ele não é infectivo para o ser humano, né? E embora exista essa discussão toda ainda sobre as implicações do SARS-CoV-2 para felinos, de fato, né? Pouco se sabe ainda a respeito realmente da gravidade que esse vírus vai representar dentro da medicina de felinos. Em contrapartida, o coronavírus felino ele já é sabidamente uma ameaça real e muito grave para felinos. Eu queria destacar uma proteína desse vírus, que vai ser importante para a gente falar mais adiante, que é justamente a proteína de espícula, ou spike, a proteína mais importante na patogenia do vírus, porque é ela quem determina o tropismo, a especificidade de infecção desse vírus. Então é ela que é a chavinha que liga na fechadura específica para determinar qual célula vai ser infectada, de qual hospedeiro, em qual tecido. Então é importante a gente já conhecer ela logo de cara. Bem, aqui a gente tem um detalhamento do processo de replicação, vou falar bem rápido, porque não é o foco da apresentação, mas esse vírus, numa primeira etapa, ocorre o reconhecimento do receptor,
Então ele adere e penetra na membrana citoplasmática dentro de uma cápsula chamada endossomo. Numa segunda etapa ocorre o processo de fusão, né, onde o envelope viral ele se funde com a membrana do endossomo e libera o material genético do vírus dentro do citoplasma. Esse material genético ele vai ser replicado e ele vai direcionar RNAs mensageiros para as etapas de transcrição e tradução, onde vão ter a produção das proteínas virais para montar as novas partículas. Essas proteínas, uma vez produzidas, elas são modificadas, né, em estruturas secundárias, terciárias e quaternárias, e elas vão ser montadas aqui nesse complexo intermediário de retículo endoplasmático e Golgi, né? Uma vez montadas essas proteínas junto com o RNA viral, a partícula viral ela fica disponível em vesículas secretórias que vão ser liberadas a partir da membrana citoplasmática para o meio externo e aí vão infectar outras células e progredir com um quadro infeccioso. Bem, vamos começar a falar um pouco de epidemiologia então de coronavírus felino, né? Hoje sabe-se que em torno de 20 a 60% dos gatos são soropositivos, né? Sejam eles gatos indoor ou outdoor. Mas quando a gente pensa nos gatos outdoors e animais de abrigo, esse número ele pode subir para acima de 90%, né? Gatos de abrigos, gatos semidomiciliados, ou até mesmo casa com muitos gatos. Então ele é um vírus muito dispersos e muitos dos gatos que existem já tiveram contato com esse vírus, ou têm esse vírus ainda. Ele é dividido em 2 sorotipos, né? A gente tem o coronavírus 1, o sorotipo 1, que ele é o principal envolvido nos quadros infecciosos que a gente presencia, né? Basicamente 80 a 95% de infecções na Europa e na América são relacionadas com esse sorotipo. E existe o sorotipo 2, que ele é mais restrito à Ásia, né? E ele pode responder por até 25% das infecções naturais. Só que ambos os sorotipos, cada um deles possui 2 biotipos. Então começa a complicar, né? A gente tem a variante entérica ou coronavírus entérico felino, chamado de FECV, relacionado com o sorotipo 1, e o vírus da peritonite infecciosa felina, ou FIPV, relacionado com o sorotipo 1 também. E a gente tem os mesmos biotipos relacionados também ao sorotipo 2, né? Hoje a gente não tem vacina para coronavírus aqui no Brasil. Existe uma vacina no mundo a partir de vírus vivo modificado, mas é uma vacina que ela tem uma eficácia baixa, né? É complicado o desenvolvimento vacinal para coronavírus felino, porque, por exemplo, o coronavírus sorotipo 2, ele é o que melhor se multiplica em cultivo celular. Já se sabe o receptor que é relacionado com esse coronavírus. Só que o coronavírus do tipo 1, que ele é o principal implicado nos quadros que a gente presencia e nos quadros que a gente tem que lidar, não se sabe ainda o receptor desse vírus. Ele é um vírus que ele não tem muita facilidade para cultivo celular. Então, o desenvolvimento vacinal para o coronavírus felino ele é complicado. Então, vias de fato, a gente considera como se não houvesse vacina atualmente. Bem, então vamos ver agora na sequência como é que a doença acontece, que isso é importantíssimo. Vamos falar primeiro da FECV, né, do coronavírus felino entérico, ou também chamado de variante entérica. Eu botei essa carinha aí de anjinho, porque ele sozinho ele não faz muito mal, né? Ele é um vírus altamente contagioso, isso é fato, né? Ele é transmitido através de via fecal ou oral. Mas o animal infectado ele vai desenvolver quadros leves, muitas das vezes inaparentes, né? Quando ocorre algum acometimento clínico, é ali na parte inferior de trato gastrointestinal. Ele tem essa afinidade extremamente elevada pelos enterócitos, né? São as células de preferência dele, mas ele infecta monócitos também. E quando se ele infecta monócitos, significa que pode haver viremia. Isso é uma característica importante que vai servir para a gente lá no diagnóstico, para a gente conversar a respeito disso. Só que acontece o seguinte, essa variante entérica, a afinidade dela por monócitos, né, a eficácia dela em reconhecer monócitos e se multiplicar em monócitos é muito baixa. Então, assim, é muito pouco frequente
qualquer dispersão sistêmica de coronavírus entérico, tá? Tenham isso em mente. O animal com o coronavírus entérico, ele soroconverte a partir de 10 dias pós-infecção, mas a produção de títulos normalmente é muito baixa, porque a exposição sanguínea desse vírus, ela é baixa, né, como eu já havia dito. Então, os títulos de anticorpos, quando presentes, eles vão ser muito baixos, realmente. E uma outra característica importante é que o coronavírus entérico, ele desenvolve infecção persistente. Isso também é um dado relevante, porque o animal ele fica eliminando o vírus continuamente por vários meses. Então, é um animal sadio que está lá tendo um papel fundamental na cadeia de dispersão desse vírus, porque ele está eliminando ativamente e ele não tem sinal clínico nenhum. Só que tem vários estudos que correlacionam o animal persistentemente infectado como sendo um animal mais suscetível ao desenvolvimento da PIF no momento futuro. Falando em PIF, então, a gente já pula aqui para o vírus da peritonite infecciosa felina, essa variante mutante. Gente, o animal ele só se infecta com o coronavírus entérico. O PIF ele não tem transmissão horizontal, tá? O que subentende é o seguinte, que se existe uma variante mutante que vai causar um quadro grave desse dentro do felino, ele vai surgir dentro daquele próprio animal. Então, o animal se contamina com coronavírus felino, variante entérica, e aí esse vírus, em algum momento, ele começa a sofrer essas mutações, essas modificações genéticas, e aí ele pode gerar esse outro vírus que é altamente virulento, é grave, altamente patogênico, que é o vírus da peritonite infecciosa felina. Se eu tenho 5, 6 gatos em casa, não necessariamente porque um deles é um gato PIF, todos os demais vão ser, entendeu? Eles podem vir a ser, mas o vírus PIF que foi desenvolvido nesse gato específico, ele não é passível de ser transmitido em condições naturais para os demais, apenas o coronavírus entérico. O quadro de PIF, então, peritonite infecciosa felina, ele nada mais é do que uma serosite, uma vasculite fibrinosa disseminada. A gente vai detalhar isso depois, tá? Ele tem uma afinidade, uma preferência muito, muito grande por monócitos e macrófagos, né? Enquanto o coronavírus entérico adora os enterócitos, esse vírus ele adora os monócitos e macrófagos. É o lugar onde ele quer estar. Só que isso gera um quadro de ativação celular nesse grupo de células. E esse é o gatilho para todo o quadro patogênico que é desencadeado na PIF, tá? Esse vírus aí vai ter um acometimento maior em gatos abaixo de 2 anos, e sabe-se hoje que até 10% dos animais que são infectados pelo coronavírus entérico acabam por desenvolver o quadro de PIF, né, em virtude dessas mutações que acontecem no vírus. O quadro ele é dividido em PIF úmida ou efusiva, que a incubação é um pouco mais reduzida, né, de 2 a 14 dias. É o principal quadro observado na peritonite infecciosa felina e também é o quadro mais grave, né? Em segundo lugar, a gente tem a PIF seca, ou também chamada de PIF não efusiva, no qual a incubação é um pouquinho mais longa, pode demorar várias semanas para desenvolver, né? Alguns estudos falam que o vírus da PIF relacionado com o quadro seco, ele é um PIF que ele tem menor eficácia de multiplicação em monócitos, ou seja, então o estímulo de monócitos, a ativação celular de monócitos é um processo um pouco mais tênue comparado com a PIF efusiva, que é tido como mais grave. Mas ambas são graves, viu, gente? Ambas são graves e a letalidade é alta. Não tem transmissão horizontal do vírus da peritonite infecciosa felina, como a gente havia dito, né? Apenas se transmite o coronavírus entérico. E a mortalidade ela é muito alta, ela pode atingir aí 80%, e alguns estudos experimentais descrevem um período de 4 a 5 semanas para que o animal, a partir do momento de infecção, que o animal evolua para o óbito. Aqui, então, a gente tem a segmentação de PIF, né? A gente tem a úmida efusiva com mais frequente, a seca não efusiva, e existe também a PIF mista, né? Ela não é muito relatada, mas ela é bem mais comum do que a gente imagina. Na PIF mista, a gente tem tanto lesões correlacionadas com o quadro úmido, quanto lesões correlacionadas com o quadro seco, tá?
Se o animal possui uma resposta humoral e celular eficiente, ele consegue inibir o desenvolvimento desses quadros, certo? Mas se houver algum desequilíbrio imunológico nesse paciente, ou alguma deficiência imunológica, ele vai desenvolver o quadro úmido ou efusivo, mais particularmente quando a resposta humoral for muito elevada e uma resposta celular baixa, ou desenvolve o quadro de PIF seca ou não efusiva com o contrário, quando a resposta humoral ela é menor, mais reduzida, em contrapartida existe uma resposta celular elevada. Da patogenia, então vamos entender como é que acontece? Eu já coloquei essa caveirinha aí logo de cara, que é para chamar a atenção de vocês, que aí é o gatilho da morte, né? Aí que acontece toda a bagunça que vem pela frente, né? Então é o processo de ativação de monócitos e macrófagos, né? A gente tem aí os vírusinhos ali entrando, chegando, infectando os monócitos e macrófagos, e a partir desse momento que essas células ficam infectadas, elas ficam altamente reativas, elas ficam zangadas mesmo por conta desse processo infeccioso. E elas são células importantes da resposta imunológica. Então elas vão começar a produzir uma tempestade de mediadores químicos, né? Nessa tempestade de mediadores químicos vai ter liberação de citocinas, vão ter liberação também de metaloproteinases de matriz, fatores de crescimento endotelial. E todos esses mediadores químicos, né, como são células de corrente sanguínea, eles vão interagir ali com o endotélio vascular dos vasos onde as células infectadas estão localizadas, tá? A partir dessa interação desses mediadores químicos com o endotélio vascular, vai haver aumento de permeabilidade vascular e efusão em cavidades, né, por consequência. Vai haver disfunção de barreira endotelial e extravasamento de monócitos, como também vai haver interação entre monócitos e células endoteliais ativadas, né, principalmente em veias pequenas e médias. Todos esses eventos, gente, eles vão corroborar para um processo inflamatório um pouco maior que vai começar a mirar ali naqueles vasos acometidos, né? Então, o quadro que vai se instalar é um quadro de serosite e de vasculite, que aí ele vai refletir em sinais clínicos dependendo do órgão de acometimento, da região de acometimento, tá? Aqui a gente tem umas figuras, né? A figura do canto esquerdo superior aí é uma cavidade abdominal de um felino com a forma úmida da PIF. A gente consegue observar uma serosite fibrinosa e granulomatosa, e aí onde tem essas setinhas em preto aí também, algumas lesões granulomatosas no fígado, né? A gente consegue observar bastante o acúmulo de líquido ali embaixo, né, do material de fusão. Na figura do lado, ali à direita, a gente já é um linfonodo de um paciente com PIF seca, um linfonodo mediastínico, que ele está extremamente aumentado por conta de uma inflamação granulomatosa, né? Abaixo à esquerda, a gente tem uma serosa de jejum com múltiplos granulomas, também relacionada com o quadro de PIF seca. Na figura 6, à direita, a gente consegue observar várias lesões granulomatosas, e ali o legal é que essas lesões granulomatosas elas estão acompanhando o caminho da veia, né, mostrando o reflexo de um acometimento primário, isso em região de subserosa de jejum. Na figura 7, a gente tem um rim, e aí as setinhas pretas indicam um quadro de flebite granulomatosa no rim, relacionado com PIF. E na figura 8, uma figura de leptomeninge cortical, onde a gente consegue também ver a seta preta, ela indica um quadro de flebite granulomatosa multifocal, né, que uma vez acontecendo no sistema nervoso central vai refletir necessariamente em sinais químicos neurológicos no paciente acometido. E aí tem um trabalho que ele ranqueou, né, os tecidos e órgãos segundo frequência de acometimento no paciente com PIF. Então a gente tem ali em cima o peritônio com acima de 70% dos casos sendo acometido no paciente com PIF. Ele vem seguido de efusão abdominal, que também é um achado muito frequente, né? Em torno de 70% dos animais com PIF vão desenvolver a forma úmida e, portanto, nesse caso, a efusão abdominal.
Ali em menor frequência, mas em torno de 40% dos animais com PIF tem acometimento renal, acometimento de mediastino, de linfonodos jejunais, o cérebro e os olhos ali com acometimento próximo a 30%, pleura, fígado, baço, pulmão, e ali em bem menor frequência o pâncreas também. Então isso é legal, já para a gente entender um pouco de como é que vai funcionar a sintomatologia nesses pacientes, né? Bem, dado esse volume de informações, agora vamos começar a partir para o nosso ponto principal, né? Como é que a gente faz para identificar a PIF, né? Bem, o diagnóstico de PIF, ele tem algumas nuances já que são consagradas aí no uso, né? O hemograma, por exemplo, o paciente pode apresentar uma anemia, pode haver linfopenia, sendo a linfopenia muito presente nos gatos com efusão, pode haver também neutrofilia. Nos exames bioquímicos, ocorre uma hiperproteinemia com hiperglobulinemia. Essa hiperglobulinemia ela pode ser achada em torno de 90% dos gatos com PIF, então é um achado bioquímico interessante. E ela vem acompanhada de hipoalbuminemia. O paciente também pode apresentar hiperbilirrubinemia, também um achado frequente em gatos com efusão. E dependendo do grau de acometimento de órgãos que ele tiver, pode haver azotemia, né, que também é mais frequente nos gatos com efusão, e aumento de atividade das enzimas hepáticas. Ali em segundo vem a análise de efusão. Essa efusão no paciente com PIF, ela é uma efusão viscosa, ela tem uma corzinha de palha, ela pode ser clara ou moderadamente turva, né, e com um alto conteúdo proteico, né? O conteúdo proteico às vezes é tão intenso que é possível visualizar alguns cordões de fibrina ali no material de efusão, né? A relação albumina-globulina é baixa, tá? E aí, a partir da efusão, pode ser feito o teste de Rivalta, que ele é um teste que originalmente ele é empregado para diferenciar transudato de exudato, que sendo o exudato que ocorre na PIF. A especificidade desse teste, gente, ela é baixa, né? Porque a gente tem outras doenças como peritonite ou pleurite bacterianas, linfomas, que também podem produzir exudatos. Mas um detalhe legal é que a sensibilidade desse teste de Rivalta para excluir o negativo, ela é muito boa, né? Em torno de 90% dos casos de Rivalta negativo, é provável que hajam outras causas relacionadas com o exudato que não a PIF. Então é uma informação interessante. Sorologia, a gente sabe aí que, de forma geral, o animal soroconverte, independente do quadro, entre 7 e 28 dias pós-infecção, né? E os anticorpos eles podem ser detectados através de técnicas de ELISA, imunofluorescência, soroneutralização, imunocromatografia, mas, de forma geral, não é o dado qualitativo sorológico, ele não é muito conclusivo, porque a gente sabe que a soroprevalência dessa doença, a soroprevalência do coronavírus felino, ela é muito alta, certo? Então, assim, o positivo ali não vai te dizer muita coisa, não vai ser conclusivo para um diagnóstico. Talvez o dado quantitativo ou algum dado em score, ele seja mais sugestivo, porque sabe-se que a resposta imunológica ao coronavírus entérica, ela é baixa. Em contrapartida, a resposta imunológica no coronavírus mutante, né, no vírus mutante da PIF, ela é bem mais elevada. Então, pode ser um direcionamento mais interessante quando se tem essa quantificação. E esse direcionamento ele pode melhorar um pouco mais quando você utiliza a amostra de efusão ou até mesmo um líquor num paciente com acometimento neurológico. Aí o quadro acaba sendo mais conclusivo na avaliação sorológica. E aí a gente tem aqui em quarto lugar a histopatologia com imunohistoquímica. Esse é o padrão ouro para PIF, tá? Esse é o padrão ouro para PIF, né? Que é, na verdade, a visualização de lesões teciduais condizentes com PIF, acompanhadas de marcação do antígeno de coronavírus felino, que é evidenciado pela técnica de imunohistoquímica. A principal desvantagem desse método é que a maior aplicabilidade dele é para o pós-mortem. Então, assim, do ponto de vista clínico, ele não encaixa, né? E aí é onde a gente chega no diagnóstico molecular.
né? Hoje é a principal ferramenta de diagnóstico de infecções virais, de uma forma geral, né? É a ferramenta com maior sensibilidade, especificidade, maior precocidade diagnóstica. Então, é o tipo de ferramenta que a gente vai falar, que é o que realmente vai fazer a diferença no seu atendimento ali, vai fazer com que você diagnostique com maior precisão e mais precocemente o seu paciente, né? O quadro é grave, você não pode perder tempo, certo? A técnica que eu coloquei ali, porque a gente vai detalhar, é a técnica de PCR real-time, que ela é precedida, na verdade, de transcrição reversa. É um vírus RNA. Então ele tem que passar por transcrição reversa para gerar o DNA, que é o componente que entra na reação em cadeia da polimerase. Essa reação de PCR, ela pode funcionar de duas formas, tá? A gente vai falar os prós e contras. Ela pode funcionar meramente para detectar o RNA de coronavírus felino, não importa se é um coronavírus entérico ou o coronavírus da PIF, não diferencia nesse caso, como ela pode funcionar também para poder diferenciar geneticamente o vírus da PIF do coronavírus entérico. Lógico que essa última parece a mais legal, né? Se você tem como diferenciar geneticamente quem é José, quem é João, nossa, isso é ótimo. Porém, tem umas considerações que eu quero fazer com vocês que amarram um pouco esse quadro, né? Então, é importante a gente falar antes de ficar empolgado. Bem, vamos falar um pouco do genoma, então, do coronavírus felino. Tem vários trabalhos de literatura que estão descrevendo já mutações relacionadas com o vírus da PIF. São várias, né? Vou mostrar aqui uma das principais, né? Vários trabalhos correlacionam mutações aí nesses dois genes, né? Uma mutação no gene 3C, uma mutação no 7A e uma mutação no gene 7B. Esses genes, eles são genes acessórios do genoma, que significa que eles não traduzem proteínas que estão envolvidas diretamente na montagem do coronavírus felino, mas elas são importantes na regulação do processo de replicação e na determinação de virulência, né? Mas eu quero dar um destaque aqui, gente, justamente aqui no gene spike. Lembra daquela proteína que eu falei no início, da espícula ou proteína spike? Então, se a gente tem uma alteração de tropismo, uma alteração de afinidade muito absurda para um mesmo vírus, é nessa proteína que a gente tem que procurar o que está acontecendo, né? Porque se ele está mudando o tropismo das células que ele quer infectar, é porque, obviamente, está tendo alguma modificaçãozinha ali na chavinha do vírus, né? Que vai passar a reconhecer de forma mais eficaz uma fechadura diferente, certo? Então, aí a gente tem aqui, então, o gene spike, ele é dividido em S1 e S2. S1 é a região, né, a região de ligação ao receptor celular. E essa região S2 é um domínio de fusão, né? Uma vez ligado ao receptor celular, esse domínio de fusão ele passa por uma alteração conformacional para poder fazer a fusão lá do envelope viral com a membrana celular e fazer a entrada da partícula viral, a liberação do material genético, né? Vários trabalhos já relatam uma mutação aqui para essa região de interseção S1 e S2, mas as mutações que eu quero chamar um pouco mais a atenção de vocês são as mutações que acontecem nessa regiãozinha aqui, ó. Então a gente tem aqui em roxinho essa M1058L e em azul a S1060A. Na roxinha a gente tem uma substituição de aminoácido metionina por uma leucina e na azulzinha a gente tem uma substituição de serina por uma arginina, tá? A roxinha, né, essa mutação M1058L, ela é a mais importante, a mais frequentemente observada. E alguns estudos determinaram, né, que acima de 95% das variantes mutagênicas possuíam uma ou duas dessas mutações que eu falei para vocês. Então, começaram a surgir várias reações com direcionamento para essas mutações, né, para poder fazer a diferenciação do que seria um vírus relacionado com PIF e um coronavírus entérico que não causaria nenhum quadro sistêmico, né?
Mas aí a gente tem que discutir algumas coisas, né? E aí eu vou chamar dois trabalhos importantes. O primeiro é um trabalho de 2014, né, que ele avaliou 43 gatos, 27 com PIF, 16 gatos com não PIF, e ele observou o seguinte, que 91% das amostras de gato com PIF e 80% de amostras de tecido, tá, gente? 91% de amostras de tecido de gatos com PIF e 89% de amostras teciduais de gatos sem PIF possuíam a leucina na posição 1058, em substituição à metionina. Então, um quadro que é consistente com a forma sistêmica do coronavírus felino. Só que isso aí já diz uma coisa pra gente. Ok, 91% dos gatos com PIF tinham essa mutação presente no vírus que estava no tecido. Mas, 89% de gatos que não tinham PIF também tinham essa mutação no coronavírus que estava no tecido. Então, assim, aí já começa a levantar uma duvidazinha na cabeça da gente. Espera aí, será que se há uma técnica direcionada para diagnosticar essa mutação e fazer essa diferenciação, será que ela não vai me dar um falso positivo? Esse trabalho diz que sim, tá? Então, esse trabalho, baseado nesse perfil de achado, ele já fala lá o seguinte, aqui embaixo, esses resultados sugerem que a substituição de metionina por leucina na posição 1058 do gene spike de coronavírus felino, ele é um indicativo de disseminação sistêmica de coronavírus felino. E não é um indicativo de uma causa potencial de peritonite infecciosa, né? Visto ali que 89% de gatos sem PIF também tinham essa variante mutante presente no tecido. Então ele bate o martelo o seguinte, essas mutações, no caso essa mutação específica que é a mais frequente, ela está relacionada com disseminação sistêmica, ou seja, com aumento de tropismo por monócitos. Se vai causar doença ou não, ali está mostrando que não se sabe. Ela não é um marcador de doença necessariamente, tá? E aí surgiu a reação, né? Depois de 2014, algumas empresas introduziram essas reações para fazer diferenciação genética entre coronavírus mutante e o coronavírus entérico, tá? E aí veio um trabalho de 2017 que eu achei bem bacana, porque o título dele é esse aí, Limitações do uso das mutações do gene spike para diagnosticar a peritonite infecciosa felina, né? Então, ele pegou justamente essas reações de PCR real-time que fazem a diferenciação genética entre essas duas variantes e analisou as implicações clínicas e diagnósticas dela, né? Ele avaliou 102 gatos, são 57 animais PIF e 45 animais sem PIF, né? E ele achou alguns dados interessantes aqui, tá? Sobre especificidade, ele viu o seguinte, a identificação das mutações do gene S em amostras de tecido, a especificidade para a reação de coronavírus felinos apenas, sem diferenciar PIF ou variante entérica, a partir da amostra de tecido, ela foi de 93%. A especificidade para a reação que detecta, que diferencia a variante mutante, ela foi uma especificidade de 95% ali, 94,6%, um pouquinho maior, mas assim, parecidas, né? E aí, quando eles fizeram o comparativo também dessas duas reações para as amostras de efusão de fluidos, eles viram que ambas tinham uma especificidade aí em torno de 98%, né? Ou seja, 98% de especificidade tanto para a reação que detecta o coronavírus felino sem diferenciar e a reação que faria essa diferenciação genética baseada nas mutações do gene S, tá? Então, em termos de especificidade, não tem muita discussão, né? Ambas ambas se encaixam, né?
Agora a questão de sensibilidade que chama um pouco mais a atenção da gente, porque a partir de tecido, a sensibilidade da reação de coronavírus felino para identificar PIF foi em torno de 90%. A sensibilidade da reação que diferencia mutação genética para detectar PIF em tecido, ela já foi de 81%, ou seja, caiu um pouco a sensibilidade. E essa queda de sensibilidade ela ainda é mais agressiva ainda para as amostras de efusão. A gente tem aí a PCR para coronavírus felino com uma sensibilidade em torno de 79%, 78,4%. Só que quando a gente faz a reação para detectar a variante mutagênica a partir de mutações do GNS, essa sensibilidade ela já cai para 60%. Então esse trabalho está dizendo para a gente o seguinte, né? O outro trabalho estava dizendo para a gente lá, peraí, você tem risco de falso positivo, né? Visto que as mutações podem ser encontradas em animal que não tem PIF. Aqui diz para a gente também o seguinte, você tem risco de falso negativo, porque nem todo vírus que vai desencadear PIF, ele vai ter as mutações no GNS. Então, é uma reação que ela é muito bacana no papel, mas não existe um consenso genético dentro do coronavírus felino que permita que ela tenha essa aplicabilidade toda, né? Então, esse trabalho ele até fala legal aqui, a última frase dele, né? Que esses achados demonstram que as análises de mutação do gene spike de coronavírus felino, eles não melhoram substancialmente a habilidade no diagnóstico de PIF, quando comparados com a detecção do coronavírus felino apenas, sem fazer diferenciação. Então é baseado nessa premissa, gente, que a gente vai considerar o diagnóstico molecular a partir da reação que detecta coronavírus felino, independente se é entérico ou mutante, tá? O que a gente faz para poder otimizar e concluir o diagnóstico dessa reação é trabalhar a amostragem em algumas variações de técnica, né? Não é tão complicado, a partir do momento que a gente entende a patogenia da doença, vocês vão ver que os esqueminhas que eu vou passar para vocês aqui na sequência, eles são bem legais para a gente direcionar o diagnóstico, né? Primeiramente, vamos começar então a partir das fezes, né? As fezes, o animal, se eu mando uma amostra de fezes para o laboratório e peço diagnóstico aí molecular para coronavírus felino. Se o animal tiver PIF úmida, pode dar positivo nas fezes? Pode. Se o animal tiver PIF seca, pode dar positivo nas fezes? Pode também. Se o animal tiver a variante entérica, pode dar positivo? Pode. Só que as fezes é algo muito mais provável que o vírus detectado nas fezes seja o coronavírus entérico. Então isso aí já é uma dica muito legal de qual amostra não enviar para o laboratório. Tá bom, gente? Porque, esse animal tem coronavírus entérico. O que isso vai dizer para você? A gente sabe que muitos gatos, a gente já viu lá que, assim, dependendo do perfil do gato, do ambiente que ele está inserido, acima de 90% dos gatos vão ter vírus, vão eliminar vírus nas fezes. Então, não diz muita coisa, né? Vamos ver alguns exemplos? Animal fezes positivo. E aí? E se for negativo nas fezes? Positivo, você confirma PIF? Não. Negativo, você exclui PIF? Não, também não exclui, não. É agora umas fezes com quantitativo. Olha ali, é um positivo, e é um positivo com uma quantificação muito alta. Olha, 6.600.000, e lá vai cópias de RNA patógeno por microlitro de amostra. É uma quantificação alta. O que isso diz para a gente? Confirma coronavírus entérico. Por que ele confirma coronavírus entérico? Porque para ter uma quantificação alta desse jeito, tem que ser o coronavírus entérico, tá? Porque ele está ali no sítio de predileção dele e ele está se multiplicando ali numa taxa, numa carga absurdamente alta, né? Porque ele está onde ele queria estar. Então, quando tem uma quantificação alta assim, a gente tem certeza que é o corona entérico, que é a variante entérica. Mas exclui a PIF? Não dá para excluir a PIF, né? Porque ele pode ter o coronavírus entérico ali, mas ele pode ter uma variante sistêmica, uma variante mutante já se dispersando sistemicamente, tá bom?
Então, sem fezes, a gente deixa de lado, tá? E aí a gente parte agora para o sangue. O sangue, ele já é uma amostra coringa. Por que ele é uma amostra coringa? Porque na PIF úmida ele pode estar positivo, e é mais provável que ele seja positivo na PIF úmida, como também é mais provável que ele seja positivo na PIF seca, tá? Mas e a variante entérica? Pode estar positivo? Pode. A gente viu, né, que a variante entérica ela também infecta monócitos, só que uma eficácia muito baixa. Né? Então é muito menos provável que esse vírus positivo no sangue ele seja o coronavírus entérico. Como é que a gente faz para poder ter certeza disso? Quantifica. A quantificação é uma ferramenta muito importante do PCR Real-Time, que tem uma aplicabilidade muito grande aqui no diagnóstico de PIF. Tá? Então, a gente vai ver nos exemplos. No caso aqui, é um exemplo do que não fazer. Né? O paciente veio a amostra de soro, o paciente deu negativo. Dá para excluir? Não, não dá para excluir. A amostra é representativa? Não, não é. Pode ter vírus no soro? Pode. Mas a gente viu que o vírus gosta de monócitos. Então, assim, na fração de soro ali eu não vou ter célula. Então, eu diminuo a chance de detecção. Então, soro não mandem, tá? Não mandem soro porque não é amostra indicada. Tá. Mas e aí, mandou sangue total em EDTA. E deu negativo. Né? Dá para excluir PIF? Daria se eu tivesse certeza a respeito da correlação clínica do paciente. A gente sabe que dependendo do quadro apresentado, seja úmido ou efusivo, existem amostras que são mais fidedignas, amostras que são mais representativas. Então, o resultado negativo em sangue total em EDTA, ele nem sempre exclui PIF. Fique atento à clínica. Se a clínica é sugestiva, você vai ter que amostrar esse animal a partir de um local diferente para poder tentar direcionar mais esse diagnóstico. Tá? No caso do sangue, amostra de sangue positiva. E aí, confirma PIF? Tem uma grande chance de ser PIF, uma grande chance mesmo. Mas falta a ferramentazinha ali para você bater o martelo, que é a quantificação, tá? Essa quantificação é muito importante para que seja feita essa diferenciação a partir da carga, tá bom? Beleza, e agora nesse paciente aí a gente já tem um positivo com quantificação, 1237. É uma quantificação legal, não é muito alta, mas o coronavírus entérico não produz essa quantificação. O coronavírus entérico, no sangue, ele vai produzir uma quantificação no máximo de algumas dezenas, assim, entendeu? Não passa disso. Então aqui se a gente já tem 1000 e lá vai não sei o que, cópias de RNA por microlitro. Isso aí já é diagnóstico confirmatório de PIF, tá bom? No caso desse outro paciente, então a gente nem se fala, né? Olha ali, 18 milhões e 200 mil cópias de RNA patógeno por microlitro. Isso aí não existe sombra de dúvidas que esse animal tenha um vírus mutante relacionado com o quadro de PIF. Porque o coronavírus entérico, ele nunca vai chegar nessa quantificação no sangue. Nas fezes, sim. No sangue, nunca. Tá bom? E aí tem esse daqui. Opa, a quantificação ali, gente. 57,2. E é baixo, né? É baixo. Né? Carinha de emoji pensativo. Dá para fechar PIF? Depende. Você tem que relacionar com a clínica ali. Tá? É um resultado meio em cima do muro. Se o animal não for muito sugestivo, eu sugiro que você colete novamente uma amostra, ou que pode ser 2 dias depois, se quiser mandar o sangue, ou pode mandar alguma outra amostra mais representativa para a gente poder fechar esse diagnóstico. Mas é, sem sombra de dúvidas, muito mais provável que esse resultado positivo no sangue seja relacionado com o quadro de PIF do que seja relacionado com o quadro de coronavírus entérico em dispersão sistêmica, tá bom? Pool de amostras, esse cliente mandou um pool de amostras, mandou sangue total em EDTA e mandou suave e retal. Ele fez
alguma coisa certa aí, gente? Não, não fez. Não fez. Sabe por que ele não fez? Porque ele pega uma amostra coringa, que é o sangue, e combina com uma amostra que é zero coringa para PIF, que é um swab retal ou fezes, entendeu? Ou seja, deu um resultado positivo, deu uma quantificação ok, mas eu não consigo dizer se esse resultado positivo ele é referente a um ou aos dois, às duas amostras ao mesmo tempo, e também não consigo dizer se essa quantificação ela é representativa só do sangue, ou das fezes, ou dos dois. Então ele é um resultado que ele não dá para fechar. Né? Então, assim, fez bagunça. Nesse caso aí, fez uma bagunça danada. E se a suspeita era PIF, não consegue fechar em função disso. Né? Se fosse só sangue, beleza, fechava. Tá? E aí, mas olha esse quadro aí, 2.122.000 cópias de RNA patógeno por microlitro. Nossa, a quantificação alta. Mas olha lá o material utilizado. Foi pool de novo, foi swab retal com sangue total. E se essa quantificação é só do swab retal? Você não sabe dizer. Quando a gente faz pool é uma ferramenta muito legal na biologia molecular, porque você pode combinar várias amostras biológicas para aumentar a chance de detecção. Mas nesse caso, como a gente está trabalhando uma diferenciação em função do local de coleta, então isso deixa as coisas um pouco mais confusas. Né? O cliente até pediu a quantificação, o que é legal, mas ele não consegue correlacionar essa quantificação com a amostra, então o resultado dele fica perdido por conta disso. Tá? E aí aqui agora a gente começa a discutir direcionamento por amostragem. Aí começa a ficar mais legal, fica mais representativo. Né? Então a gente tem fezes, uma amostra que não se usa para diagnóstico de PIF. A gente tem sangue, uma amostra coringa, que pode dar grandes indícios para a gente. Tá? E aí agora a gente começa a brincar mais com amostras que são realmente representativas. No caso da PIF úmida, né, a gente tem aí a efusão, seja pleural, seja abdominal, enfim. Ela é muito representativa como amostragem. Né? Então a gente tem aí que a partir de efusão, o resultado positivo ele é altamente provável para a PIF úmida. Mas a PIF seca pode ter resultado, o animal com PIF seca também pode ter resultado positivo a partir de efusão? Pode, é menos provável e desde que exista um quadro de infecção mista, né, onde a gente tem PIF úmida e PIF seca juntas. Tá? E o coronavírus entérico? Pode estar positivo? Pode. Porém, teoricamente, tá, gente? Teoricamente, isso é muito raro. Né? O que teria que acontecer para a gente ter um coronavírus entérico presente em material de efusão? Teria que acontecer que esse paciente, primeiro, não tivesse PIF e que ele tivesse um quadro de efusão correlacionado com qualquer outra doença inflamatória que gerasse alteração de permeabilidade vascular, que não fosse PIF. Se em virtude disso ele tiver algum coronavírus entérico lá se disseminando sistemicamente e ele cair na efusão, pode dar um positivo. É raro, tá? Então é uma amostra onde o positivo ele tem um valor preditivo muito alto para peritonite infecciosa úmida, tá? A efusão, então, é uma amostra mais direcionada. Mas eu coloco o tópico aí de quantificação, porque também é muito válido a gente quantificar aqui. Porque, muito embora o raro, raríssimo, a quantificação ela já exclui ele completamente. Né? Não é sítio de predileção o sangue para o corona entérico, muito menos material efusivo. Né? Então teria que haver realmente essa casualidade de ter uma outra doença inflamatória que gerasse essa permeabilidade vascular e ele, caiu lá e foi detectado. Né? É raro, raríssimo. Então aí a gente tem líquido torácico, material enviado de um gato, né? Positivo para coronavírus felino. É legal a gente fazer como existe o raro, raríssimo, é legal a gente investigar os diferenciais, né? E aí a gente consegue fechar o quadro em função de quantificação.
O positivo em líquido torácico ele é altamente sugestivo de uma PIF. Né? O que falta aí para botar a cerejinha no bolo aí para fechar o quadro 100% é um dado quantitativo aí para poder amarrar essa história, tá? Líquido de efusão abdominal, também ali resultado positivo, altamente sugestivo para PIF úmida, mas tem que pensar nos diferenciais, né? O raro, raríssimo também pode acontecer. E aí também, novamente, a codificação seria a cereja do bolo, que amarra a história toda, fecha o conjunto, tá? Aí a gente já tem quantificação nesse exemplo aí. Olha só, líquido acídico com 206 mil, não sei quantas aí, copas de RNA patógeno microlitro. É uma quantificação alta, né? Não há sombra de dúvida de que seja um resultado positivo para PIF, tá? E esse outro aí, com 31 milhões, não sei o que, a partir de um líquido acítico, tem dúvida que é PIF? Tem dúvida nenhuma. Líquido cavitário, 376 mil, PIF, com certeza, tá? Cavitário, 17 milhões, PIF, com certeza. Opa, acítico, positivo, 6 cópias de RNA patógeno. Nossa, codificação baixa, né? E aí, dá para excluir? PIF, dá para confirmar? Quer dizer, a gente já sabe que o resultado positivo ele é altamente sugestivo de PIF, né? Então aí vamos fazer o raciocínio assim, de diferenciais. Existe a possibilidade desse felino ter alguma outra doença inflamatória que também altere permeabilidade vascular? Se sim, faz a quantificação e matou a charada. Opa, mas a quantificação ali está baixa. Espera aí, a gente volta lá. Se não existe o risco de diferenciais, esse resultado aí, por mais que seja um resultado baixo, ele já é um resultado confirmatório, tá? Nesses casos, gente, por mais que a quantificação seja baixa e exista o risco de alguma outra patologia, alguma outra patologia inflamatória que também gere alteração de permeabilidade vascular, basta você amostrar esse animal 2 dias depois, a partir do mesmo líquido, e repetir o teste, que aí você consegue fechar, tá bom? Mas assim, vias de fato, lembrem o seguinte, é raro, raríssimo que a gente tenha um coronavírus entérico. Então, usem a clínica ao seu favor, né? Um resultado desse, com uma clínica condizente, não precisa fazer muito mais coisa, não. Tá? E aí, aqui a gente tem um outro resultado, onde o cliente mandou líquido cavitário, ótimo, mas mandou sangue total em EDTA. Deu positivo. Dá para eu saber se esse positivo é do sangue ou do líquido cavitário? Ou dos dois? Não dá, né? Então, aqui nesse caso, esse pool de amostras ele pode acontecer, mas ele tem que vir com quantificação. Tá, gente? Porque a quantificação que vai amarrar aqui, porque se for um positivo com baixa quantificação no sangue, a gente pode pensar em coronavírus entérico, né? Aí ficaria meio em cima do muro, tá? Mas uma quantificação alta, ela bate o martelo aqui, mesmo que seja um pool, mesmo que a gente não saiba de onde está vindo essa quantificação, né? Por ser sangue líquido cavitário, tá? Aqui, novamente, o cliente mandou líquido de efusão abdominal, só que ele mandou um SWAB retal. Não está escrito retal aí, mas é um SWAB retal. E ele teve um resultado positivo, né? Ele complicou a coisa aqui, né? Misturou o SWAB retal ali, ele tinha uma amostra valiosíssima ali, que seria um indicativo diagnóstico forte para ele. Misturou o SWAB retal, pronto. Não dá mais para decidir nada. Se é coronavírus entérico, se é PIF, não dá. Tá? Então, o SWAB retal ele não combina no diagnóstico de PIF, as fezes também não, tá certo? E aí a gente chega aqui agora nessa outra amostragem, que é o tecido, né? O tecido, ele é uma amostra que ela tem uma correlação, um valor preditivo positivo muito grande para PIF seca, né? Então, um tecido ou um aspirado de linfonodo, não precisa ser só o órgão acometido,
né? Pode ser um linfonodo que está proximal ao órgão acometido. Basta que você faça uma punção aspirativa por agulha fina naquele material e mande o material para PCR real-time de coronavírus felino, tá? Na PIF úmida pode estar positivo também a parte de tecido? Pode. Menos provável, né? Aquelas situações de infecções mistas, né? Onde a gente tem PIF seca e úmida. Então aí pode estar positivo. E o coronavírus entérico? Ele pode estar positivo em tecido também? Pode, gente, pode. Porque tem vaso sanguíneo passando no tecido, né? Então, assim, se eu tenho coronavírus entérico com dispersão sistêmica, dependendo do tecido lá, ele pode dar um diagnóstico. Então aqui também é uma amostra muito bacana, mas que ela precisa vir acompanhada de quantificação para ela ter um diagnóstico bem conclusivo, tá? Na sequência a gente tem líquor, né? O líquor, a gente viu aí que o sistema nervoso central ele pode ser acometido no quadro de PIF seca, né? Aliás, já era um quadro até bastante grave no paciente. E no paciente com acometimento neurológico pode ser uma amostra muito interessante, né? Um resultado positivo de coronavírus felino em líquor, ele é altamente provável para um animal com quadro com PIF neurológica. Pode estar positivo na PIF úmida? Pode. Infecção mista, mesma coisa que a gente falou antes, menos provável, mas pode. Mas PIF também. E o corona entérico pode estar positivo? Mesma situação. Teoricamente, o raríssimo, se esse paciente tiver alguma outra doença inflamatória que gera alteração de barreira hematocefálica, eventualmente um coronavírus entérico de dispersão sistêmica pode adentrar o líquido, ou o líquido cefalorraquidiano, ou líquor, né? E aí vem a ferramentazinha de quantificação que desvenda isso tudo e deixa o raríssimo impossível, tá? Então aqui a gente tem uma amostra de líquor para um felino com diagnóstico positivo para coronavírus felino, né? Novamente aquela historinha dos diferenciais. Existe a possibilidade de ter alguma doença inflamatória nesse mesmo paciente que também comprometa a barreira hematocefálica ou comprometa a permeabilidade vascular, em leptomeninge, enfim. Basta fazer a quantificação que você difere as duas, tá? Agora, se não tem essa outra possibilidade, se a sua suspeita principal é PIF, então não precisa da quantificação. Você já fecha o quadro de PIF mesmo sem a quantificação, tá certo? E aí, por último, a gente chega aqui na amostra de humor aquoso, né? A gente sabe que o olho também pode ser acometido, né? Há uma certa casuística para o desenvolvimento de uveíte no paciente com peritonite infecciosa seca, né? O humor aquoso é uma coleta um pouco mais dificultosa, mas ela tem um valor preditivo positivo muito bacana para o diagnóstico do paciente com PIF com comprometimento oftalmológico, né? Então é altamente provável que seja uma variante mutante causando PIF ali em nível de olho, tá? PIF úmida pode estar positivo, pode, menos provável, infecção mista. E o coronavírus entérico? Também, teoricamente, o raríssimo pode acontecer desde que exista alguma outra doença inflamatória que não seja PIF e que gere alteração de permeabilidade vascular no olho. E aí, eventualmente, o corona entérico, caiu lá naquela amostra que você foi coletada. Novamente, quantifiquem. Quantificação esclarece tudo, tá? E aí a gente tem um exame aqui de humor aquoso, né, desse paciente, que tem uma quantificação de 176 mil cópias de RNA patógeno com microarray de amostra. Não tem dúvida, né? É PIF, com certeza, certezíssima, tá? Bem, gente, o que eu tinha para falar para vocês é isso. Eu preparei uma tabelinha com todas essas dicas que eu dei para vocês aí de diagnóstico. Quem tiver interesse, basta me mandar um e-mail falando: Otávio, me manda, por favor, a tabelinha de diferencial diagnóstico lá, de direcionamento por amostragem. Vocês vão ver que ela é bem prática, ela é bem didática, então é legal para ter aí na rotina.
Eu também listei nas referências todos esses trabalhos aí, são trabalhos muito interessantes, com níveis um pouco mais elevados de complexidade, mas fiquem à vontade também, eu tenho todos eles, eu mando para vocês por e-mail, basta solicitar, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, gostei muito de estar aqui, dividir esse tempo, esse assunto com vocês, tem muita coisa interessante em cima de coronavírus felino, e tiverem dúvidas, viu, gente, tem meus contatos aí abaixo, por favor, me mandem as dúvidas, vou ter o maior prazer em respondê-los, viu? Um grande abraço e muitíssimo obrigado. Acho que eu já nasci com esse dom, desde de criança eu já estava com essa preocupação em mente, então eu já convivi com isso a vida inteira. Eu não, realmente assim, tentar imaginar sem o Asas e Amigos, não sei, acho que não viveria, não nasci para isso. Eu decidi fazer esse trabalho na minha vida desde o curso de graduação, desde quando eu formei na medicina veterinária. Por que animais dependentes de necessidades especiais? Porque ninguém trabalha com esse tipo de animal. Ninguém quer, todo mundo tem um certo repudio por esses defeitos nesses animais. E silvestre também é a mesma coisa. Ninguém trabalha com animais silvestres, né? Pelo menos quando eu comecei meu curso de graduação, ninguém trabalhava com animais silvestres, eu era o único, né? O primeiro passo que eu tomei para me fundar a ONG foi exatamente a parte burocrática, né? Escrever os projetos, né, para instituições, para as empresas, né, falando do trabalho que a gente exerce com esses animais fruto do tráfico. Infelizmente a gente é a única ONG e a maior ONG a nível de Brasil que exerce esse trabalho, né, de receber esses animais vitimados, né, dependentes de necessidades especiais. A arte é cuidar, dar amor, dar carinho, porque a maioria deles não podem mais voltar para o seu ambiente natural, que é a natureza, então eles vão viver aqui o resto da vida. E enquanto eles estiverem aqui, eles têm que ter alimentação, eles têm que ter fruta, têm que ter ração, têm que ter cuidado. Então eles dependem da gente para sobreviver. Então é muita gratidão, enfim, é muita gratidão cuidar deles. Eles têm uma adaptação muito boa com a deficiência e você passa a perceber a vontade deles de viver. E é interessante que tem uma interatividade com a gente também. Alguns a gente tem a sensação que reconhece a gente, igual às vezes o cão e o gato. Antes do Asas e Amigos, quando eu tinha aí na faixa de 50, 60, 80, 100 animais, era incentivo total de todo mundo, isso aí sem dúvida nenhuma, né? A partir do momento que teve um número enorme desses animais, né, passou de 400, 500, aí já me consideraram, esse cara é louco, né? Como juntar 500 animais. Qual ONG que hoje tem uma quantidade de animais assim? Não tem nenhuma. O que é necessário mesmo na ONG para esse auxílio é o dinheiro, porque demanda é comida, alguns comem carne, ração, é caro, fruta, e tem a questão dos valores que tem que ser investidos também em enriquecimento ambiental, porque esses animais precisam, né? Porque na natureza eles têm muito, vamos dizer, o que fazer. E às vezes, por mais que ele é deficiente, não consegue fazer de tudo igual da natureza, mas ele também tem que ter um entretenimento, né? Igual no caso aqui, por exemplo, tem um viveiro maior, onde tem muitos urubus e tem carcará, que a maioria foram vítimas de cerol. Aí o que foi feito nesse viveiro? Os puleiros, eles não são fixos, foram feitos puleiros móveis para imitar os galhos das árvores. Então essa é a importância do auxílio das pessoas, da conscientização das pessoas, que esses animais também merecem essa segunda chance. Porque a primeira, por causa da deficiência, já não dá para ser na natureza. Então dá para ter uma chance, uma nova chance aqui com a gente. O fato da gente chegar aqui,
ver os animais com qualidade de vida, ver eles felizes, ver eles tranquilos, ver eles esperando a festa que eles fazem pra gente, isso é formidável. Então isso aí é um dos principais fatores. Em nenhum momento da minha vida eu pensei em desistir. Pelo contrário, a cada dia que passa, eu vou segmentar cada vez mais.